18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos. Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro. O ano é 2021. Karime Leão, tudo bem? Buenas noites, senhorita. Tudo ótimo. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, tudo certo. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano e também pra galera que está nos acompanhando ao vivo e em cores lá no Instagram, no @18horasnews. Boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. E a Prefeitura de Manaus passou a adotar novos intervalos para a segunda dose e para a dose de reforço de imunizantes contra a Covid-19. O setor de comércio amazonense está otimista com a contratação de temporários este ano, que deve ser a melhor desde 2013. A expectativa é a abertura de mais de 1.200 vagas temporárias. Pesquisa feita pela Associação Amazonense dos Municípios revela que 59,2% da população reclama do frequente racionamento de luz. 6 horas e 2 minutos, essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere em mais uma edição do programa 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e está marcado para amanhã, quinta-feira, o leilão para a exploração da banda 5G, a nova geração de internet móvel que promete ser 20 vezes mais rápida do que as conexões atuais. Um total de 15 empresas e consórcios apresentaram propostas para a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, demonstrando interesse em participar do leilão. Exatamente, Carlão. E essa tecnologia promete uma revolução. Conexão com velocidade ultra rápida, avanços de tecnologias como carros que dirigem sozinhos e a possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo. Karime Leão, e às vésperas do leilão do 5G, apenas 7 das 27 capitais brasileiras estão totalmente preparadas para a nova tecnologia de comunicações. De acordo com o Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as principais operadoras que atuam no país, e infelizmente Manaus, Karime, não está entre elas, não é uma delas. Não é mesmo. E no ranking Cidades Amigas da Internet 2021, divulgado em junho deste ano, coloca Manaus, Teresina, Florianópolis e Belo Horizonte entre as piores capitais do quesito internet. Entre as cidades brasileiras, Manaus aparece na posição 96, num total de 100. E pelos indicadores aí da Conex, as capitais mais preparadas para o 5G no momento são Boa Vista, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Palmas, Porto Alegre e Porto Velho. A licitação prevê que as empresas comecem a oferecer o 5G até o dia 31 de julho de 2022. Mas o cumprimento desse compromisso e a qualidade do serviço dependem também dos próprios municípios. Olha, a necessidade de antenas para o 5G é bem maior do que para frequências como 2G, 3G e 4G. E embora a competência sobre a instalação de antenas seja da União, muitos municípios avançam sobre o tema ao impor restrições a esse tipo de equipamento por meio de leis sobre o uso e ocupação do solo. O resultado disso é a queda na qualidade dos serviços e sinais intermitentes, já que as antenas são cruciais para uma internet de qualidade estável. A 5G é uma evolução da conexão 4G atual. A promessa é que ela trará mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzirá o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e vai tornar as conexões mais estáveis. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. O leilão da nova geração de internet móvel será realizado nesta quinta-feira, 4 de novembro, pela Agência Nacional de Telecomunicações. A previsão é que as capitais brasileiras ofereçam o 5G até julho do próximo ano. Mas, segundo a Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as principais operadoras que atuam no país, apenas 7 das 27 capitais brasileiras têm legislações para instalação de infraestrutura e antenas para implementar a nova tecnologia. E Manaus não é uma delas.
No ranking Cidades Amigas da Internet 2021, Manaus aparece entre as piores capitais, na 26ª posição. Entre as cidades brasileiras, Manaus aparece na 96ª colocação, de um total de 100. Pelos indicadores da Conexis, as capitais mais preparadas para o 5G são Boa Vista, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Palmas, Porto Alegre e Porto Velho. A tecnologia 5G promete uma revolução, conexão com velocidade ultra rápida, avanços de tecnologias como carros que dirigem sozinhos e a possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo. Mas não é só isso. As empresas vencedoras do leilão, que acontece nesta quinta-feira, deverão investir em projetos de conectividade digital em escolas públicas e na ampliação da cobertura da rede de telefonia móvel no país. Além disso, terão de levar conectividade para as rodovias federais e instalar rede de fibra óptica na região amazônica. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus para saber o que está sendo feito para dotar a cidade de mais infraestrutura para receber o 5G, mas até o fechamento da reportagem não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 Horas. Bom, o fato é que aqui no Amazonas a internet é de péssima qualidade e nós sabemos muito bem disso. Aliás, sentimos isso na pele, mesmo sendo da geração 4G. Em muitos municípios e até mesmo nos bairros mais distantes da área central, os sinais são bem fracos, deixando a conexão sofrível, inviabilizando o acesso a serviços que exigem internet de qualidade, né, Karine? Pois é, Carlão. Tem um amigo que fala assim, olha, no bairro tal, meu celular não funciona. Está já fora do ar, né? Exato, e por aí vai. Oscila dessa forma, gente. Bom, realmente temos que avançar e muito nessa área para que tenhamos uma internet de qualidade. A informação de que Manaus não está preparada para essa nova geração de internet móvel, a 5G, só reforça o que os amazonenses passam diariamente para conseguir se manter conectados. E em termos práticos e também no dia a dia, as videochamadas devem se tornar mais claras. A experiência de jogos online também devem ser aprimoradas. As transmissões de vídeo ao vivo devem travar menos e perder sinal em meio a uma multidão. Não deve mais acontecer com frequência, né? Pois é, e o que está claro é que o Amazonas precisa avançar em muito, mas muito mesmo, para ter uma conexão de qualidade. Para isso, esse leilão de 5G será fundamental. Mas é preciso que o governo force as empresas que vencerem o leilão a investir pesado, não apenas em Manaus, mas também no interior do estado. Pelo projeto do governo, apenas no segundo semestre de 2029, o sistema 5G chegará aos municípios com mais de 35 mil habitantes, em que se enquadram a maioria das cidades amazonenses. Bom, é importante deixar claro que os celulares atuais continuarão funcionando nas redes 4G, 3G e 2G. Essas conexões não deixarão de funcionar. Você está ouvindo 18 Horas. E a Prefeitura de Manaus passou a adotar novos intervalos para a segunda dose e para a dose de reforço de imunizantes contra a Covid-19. Para a vacina da Pfizer, passa a ser de no mínimo 21 dias, seguindo o que indica a bula do fabricante. No caso da AstraZeneca Fiocruz, o intervalo mínimo será de 4 semanas. Pois é, e além disso, a Secretaria Municipal de Saúde vai reduzir para 5 meses o intervalo para a dose de reforço em pessoas acima dos 60 anos e trabalhadores de saúde que já receberam a segunda dose ou a dose única. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. Nesta quarta-feira, dia 3, a Secretaria Municipal de Saúde passa a disponibilizar 37 pontos de vacinação com a oferta da primeira e segunda dose e a terceira dose para imunossuprimidos, idosos e trabalhadores de saúde que estejam aptos a receber esse reforço na imunização contra a Covid-19. Aqueles que forem se vacinar precisam observar os novos intervalos entre uma vacina e a outra, que foram reduzidos, conforme explica Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a normatização do Ministério, os intervalos agora foram reduzidos, né? Em relação à vacina da Pfizer, passaram a ter 21 dias, da primeira para a segunda dose. E em relação da vacina AstraZeneca, 8 semanas. E também a terceira dose para os profissionais de saúde foi reduzido de 6 para 5 meses, né? Da segunda dose. Essa redução desses intervalos é baseada nos estudos que estão sendo feitos, normatizados pelo Ministério
de vacinação. O vacinômetro municipal registra 89% de pessoas do público vacinável que são as de 12 anos em diante com a primeira dose e mais de 65% com o esquema vacinal completo. Com a nova etapa de vacinações iniciadas hoje, a tendência é de que esses números aumentem. Nós temos hoje no nosso vacinômetro Manaus, né? Falando de Manaus, eu tenho ainda um número ainda que não chegou ainda o que a gente espera, né? Ainda está com 76,25% com segunda dose, ou seja, esquema completo, né? Ou seja, as pessoas que tomaram primeira e segunda dose ou fizeram a dose única, ainda a população vacinável, ou seja, de 12 anos para cima, eu estou com 76,25%, né? Eu não estou contando primeira dose, né? Somente. O nosso objetivo maior é focar na segunda dose, ou seja, completando o esquema vacinal ou dose única. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda sobre vacinação, a partir deste sábado, dia 6, Manaus vai contar com 5 novos postos de vacinação contra a Covid-19, que vão funcionar em shoppings da capital. O objetivo é ampliar a rede de imunização para aplicação de primeira e segunda doses em pessoas acima de 12 anos, além, é claro, da dose de reforço para idosos e profissionais de saúde. A ação vai acontecer nos shoppings Manauara, Ponta Negra, Sumaúma, Grande Circular e Amazonas Shopping. 6 horas e 12 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, o governo federal está apostando tudo na aprovação dessa PEC dos precatórios. É isso mesmo? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Karime, o jogo é de tudo ou nada. O governo federal quer aprovar ainda hoje a PEC dos precatórios. Essa proposta altera a Constituição Federal inicialmente para mudar as regras sobre o pagamento de precatórios, que são as dívidas do governo determinadas pela Justiça. Mas como a gente já falou aqui, os precatórios são pretexto para se alterar o regramento do teto de gastos e, assim, abrir um espaço fiscal para o governo bancar o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. É importante dizer, Karime e Carlão, que neste momento 22 milhões de brasileiros não vão mais receber nem o auxílio emergencial e nem o Bolsa Família. Os programas do governo federal de distribuição de renda, importantíssimos nessa época de crise da pandemia, foram desligados para que seja ativado o Auxílio Brasil. Isso, com certeza, afetou milhões de famílias de Manaus e do interior do Amazonas que estão enfrentando o agravamento da crise e a extrema pobreza. Muita gente está se perguntando como é que vai funcionar o Auxílio Brasil? A resposta é: ninguém sabe. Até agora, o governo não se pronunciou sobre como vai funcionar esse programa, quanto ele vai custar e quanto vai ser pago para cada família. Até porque os valores que a gente vem mencionando são valores programados com base no que eles estão estudando e não são valores definitivos. O valor de R$400 ainda não foi definido pelo governo federal. O governo só pode pagar R$300 se a PEC dos precatórios não for aprovada. E se não houver condições de fazer esse pagamento, o governo ainda pensa num plano B, que é prorrogar o auxílio emergencial para ficar no valor de antes, esse valor de R$175 e de R$250 por família. A diretora do projeto Rede Brasileira de Renda Básica, Paola, disse pra gente que há um risco de que pelo menos 5 milhões de pessoas fiquem de fora do programa Auxílio Brasil. Por quê? 22 milhões de pessoas, como a gente falou, recebiam auxílio emergencial. E o Auxílio Brasil, em sua programação do Ministério Ministério da Cidadania, tem a previsão de atender 17 milhões de pessoas. Ou seja, muita gente deve ficar de fora e gerar muitas reclamações. Vamos ouvir o que disse Paula Carvalho, da Rede Brasileira de Renda Básica. A transformação para o Auxílio Brasil significaria o atendimento de apenas 17 milhões de famílias. O que isso significa, traduzindo para o bom português? O número do Bolsa Família hoje com uma lista de espera que nós tínhamos antes da pandemia.
antes da pandemia. Ou seja, todas as pessoas que perderam o emprego, que perderam algum membro da família que ajudava a sustentar economicamente aquela família, porque nós já perdemos 600 mil vidas no Brasil, né? E certamente essas pessoas tinham um papel importantíssimo para a sobrevivência dessas famílias. Nós agora estamos desconsiderando tudo isso que se alterou. Nós estamos vendo o governo propor o Bolsa Família atual com uma lista de espera que já existia antes da pandemia. Acompanhamos a fala da diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, Paula Carvalho. A conta não vai fechar, né, Carlos Eduardo? Certamente não, Karime. É como ela falou, já existe uma fila de espera. Já tem o povo que já é assistido pelo governo. São 22 milhões. O governo só atende 17. Ainda tem uma fila de espera e a crise continua. Muita gente perdendo emprego. Inclusive, ela falou numa entrevista hoje que os autônomos, né, principalmente aqueles motoristas de aplicativo que hoje não conseguem mais bancar a sua atividade por causa do aumento do preço da gasolina, saíram de suas atividades e agora precisam de auxílio. Eles não vão ter, já não tem agora e possivelmente não terá lá na frente. Ou seja, como você disse, essa conta provavelmente não vai fechar. Para quem precisa desse dinheiro para comer, Karime e Carlão, para dar de comer aos filhos, essa ajuda do governo é fundamental. Aí vem outra pergunta: era necessário desativar agora o auxílio emergencial, o Bolsa Família? Às vésperas do fim de ano, muita gente vai sofrer ainda mais com essa crise econômica. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o governo está ali lado a lado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar ter os votos suficientes para aprovar a PEC dos precatórios em 2 turnos. Para conseguir aprovar, ele precisa de 308 votos sim, ou seja, a maioria absoluta da Câmara. Precisa estar ali mais de 400 parlamentares, quórum máximo para poder, no mínimo, colocar em votação. E com certeza vai ser uma tarefa muito difícil, porque o programa Auxílio Brasil tem um viés político que está motivando essa divergência. É o principal programa social do presidente Jair Bolsonaro com foco nas eleições de 2022. Vamos ouvir o que disse o líder do governo da Câmara, deputado federal Ricardo Barros, do Partido Progressistas. Ele apoia, ele acredita que hoje vai ser aprovada a PEC dos precatórios. Vamos ouvir o que ele disse. Podemos aprovar a PEC porque o presidente Bolsonaro já disse que não vai deixar os mais carentes desamparados e esta PEC é a melhor solução para criar o espaço fiscal do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um programa muito melhor do que o Bolsa Família, mais completo, é uma rampa de ascensão social, ele leva as pessoas a não depender mais do poder público no futuro, qualifica jovens dessas famílias gratuitamente no Sistema S para terem uma habilitação para ingressar no mercado de trabalho, acompanha o desempenho escolar, não apenas a frequência escolar, como é o Bolsa Família, e também premia o desempenho no esporte. A gente acompanhou agora o líder do governo da Câmara, o deputado federal Ricardo Barros. Carlos Eduardo. Do estado do Amazonas, Karime, quem falou com a gente foi o deputado federal José Ricardo, do PT. Ele é um dos que não apoia a PEC dos precatórios com o texto da forma como está. Vamos ouvir o que ele disse. Ora, o Bolsa Família já tinha recursos previstos, então eu não sei o que eles estão fazendo com o recurso que já estava do Bolsa Família. Ao extinguir, agora criaram um problema. Então, qual é o problema do precatório? Aqui também tem o do Fundef, o dinheiro da educação, dinheiro que já tinha sido decidido, inclusive pelo Supremo, para ser usado para o pagamento dos professores que não receberam na época do Fundef. Então, é um calote para cima daqueles que têm direitos, de modo geral, no Brasil, afora, e um calote na área da educação, e tentando usar um argumento que é a necessidade de recursos para o Auxílio Brasil. Acompanhamos agora o posicionamento do deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas. Carlos Eduardo, tá polêmica a situação, claro, né?
polêmica. E a gente está acompanhando aqui a sessão da Câmara, Karime, Carlão. A sessão já começou, ainda está na parte de discursos parlamentares. O presidente da Câmara ainda não está na mesa. Então, ele com certeza deve estar trabalhando para tentar articular junto com os partidos de apoio ao governo e aqueles da oposição para tentar chegar ao quórum. Esse que é o grande problema nesse momento, Karime, é quórum. Ele não tem o apoio da maioria para colocar em votação. Não adianta ele jogar para votação e perder. Ele só vai jogar para votação se tiver um acordo para ganhar. Então, é provável que isso se estenda hoje, avance à noite, madrugada, e se for amanhã, se segue a votação amanhã, porque se o texto for levado para votação amanhã, aí que perde mesmo. Não adianta que ele vai sair perdendo. Karime, Carlão. Carlos Eduardo, eleições 2022. Teremos realmente uma mulher candidata à presidência. Parece que o MDB está querendo aí a senadora Simone Tebet disputando a vaga do presidente Jair Bolsonaro. Procede essa informação, Cadu? Procede, Carlão. O MDB, que é o partido do senador Eduardo Braga, decidiu hoje que vai lançar a senadora Simone Tebet, ela que é do estado do Mato Grosso do Sul, como pré-candidata à presidência da República nas eleições de 2022. Como você falou, é a mulher disputando esse espaço na presidência da República. Essa possibilidade já vinha sendo discutida. Inclusive, nós falamos sobre isso aqui na época da CPI da pandemia, mas havia um acordo de esperar o fim da CPI para oficializar a pré-candidatura dela. O presidente do partido, o MDB, o deputado Baleia Rossi, do estado de São Paulo, ele disse que o anúncio vai ser feito ainda esse mês, mas não há uma data certinha fechada para fazer o anúncio, a oficialização dessa pré-candidatura. O MDB é mais um partido de centro que anuncia um candidato próprio na disputa presidencial de 2022. Ontem a gente falou sobre o Podemos, né, com a pré-candidatura de Sérgio Moro. Falamos dias atrás sobre o PSD, que anunciou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato à presidência da República. Então, os partidos de centro estão trabalhando para tentar viabilizar uma boa candidatura, mas é provável que lá na frente eles se unam para tentar formalizar uma terceira via forte. Carlão, Simone Tebet, ela é filha do ex-senador Rames Tebet, que foi presidente do Senado há alguns anos atrás, e ela ganhou notoriedade nacional com as participações na CPI. Ela ajudou bastante os senadores do G7, ela entrou no grupo e ajudou a aprofundar as investigações sobre corrupção na compra de vacinas. Ela foi determinante ali na descoberta de fraudes em documentações entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde. Ela também protagonizou diversos discursos, diversos embates com agentes públicos, que inclusive ela foi ela que foi chamada de descontrolada pelo presidente da AGU, né? Respondeu então à ela altura, subiu, né, Carlos Eduardo? Respondeu à altura. Desceu do salto, meteu o dedo na cara e foi pra cima. Exato. Exatamente, Karime. Foi bem. Então ela é um bom nome, né? Ela entra na disputa com certeza tendo o apoio da bancada feminina do Congresso Nacional e dos filiados do MDB, muito ligados ao ex-presidente da República, Michel Temer. Karime, Carlão. Okay. Carlos Eduardo, rapidinho, ainda falando sobre eleições para o ano que vem, a gente já tem uma nova pesquisa eleitoral para a presidência? Olha, Karime, saiu uma pesquisa do IPESP não relacionada às eleições, e sim sobre a questão da avaliação do governo de Jair Bolsonaro. Certo. Essa pesquisa da IPESP é financiada pela XP Investimentos. Ela mostra que 54% dos brasileiros consideram o governo de Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. Esse resultado se mantém igual ao mês de setembro, que foi 55%. Desde junho desse ano, a taxa de rejeição do presidente Jair Bolsonaro ultrapassa a marca de 50%. Apesar da imagem mais moderada que Jair Bolsonaro vem se vendendo nos últimos meses, a reprovação do presidente continua praticamente no mesmo patamar.
Agora, Karime e Carlão, antes de passar para vocês, de devolver para vocês, uma última informação. O deputado federal Marcelo Ramos, o vice-presidente da Câmara, que foi entrevistado aí no estúdio do programa 18 Horas, que falou sobre o projeto de lei 528 de 2021, de autoria dele, que cria o mercado brasileiro de créditos de carbono. Ele falou bastante sobre isso aí no estúdio, e que ele, inclusive, quer levar esse projeto para a COP26. Esse projeto, inclusive, está sendo chamado de Marco Regulatório do Carbono. Esse projeto não está na pauta da Câmara dos Deputados. A gente precisa fazer esse registro e atualizar essa informação. Ele disse que estava trabalhando para que esse projeto fosse aprovado, para que colocasse na pauta, mas tudo indica que ele não conseguirá, porque a discussão sobre a PEC, a PEC dos precatórios está muito forte. Sem tempo, o presidente da Câmara está muito... Não há tempo. Está muito concentrado na questão da PEC dos precatórios, e esse projeto está fora da pauta. Ele não está na pauta nem de hoje e nem da semana. Então, certamente ficará para a próxima semana. Volto com vocês. Então. Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações. Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, 6h26, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 Horas, o setor do comércio amazonense está otimista com a contratação de temporários deste ano, que deve ser a melhor desde 2013. A expectativa é a abertura de mais de 5.200 vagas temporárias. Mais detalhes sobre esse assunto logo depois da playlist do 18 Horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e também a madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 86%. Você está ouvindo 18 horas. E o deputado Wilker Barreto denunciou irregularidades no processo seletivo simplificado do Hemoan. A jornalista Artemisa Gadelha está aqui ao vivo nos estúdios do 18 Horas para explicar melhor para a gente esse assunto. Muito boa noite, Artemisa. A declaração foi feita hoje, né? A denúncia. Exatamente, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham no 18 Horas. Só para a gente entender melhor esse caso, olha, o processo ocorreu este ano, em 2021, vagas para profissionais de nível superior, técnico, médio e fundamental. Os selecionados devem atuar no novo prédio do Hemoan, que está sendo construído aqui na capital amazonense, e também na unidade de hemoterapia em Coari, município que fica distante de Manaus, 363 quilômetros. O processo seletivo simplificado, ele foi realizado de forma virtual e coordenado aí pela COPEC, Comissão Permanente de Concursos do CETAM, que é o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Mais um grupo que participou dessa seleção denuncia que não está havendo transparência nesse processo. E esse grupo fez essa denúncia, então, ao deputado Wilker Barreto, do Podemos. Então, hoje o deputado foi à tribuna falar sobre essa situação. Vamos, então, acompanhar a entrevista, quer dizer, na verdade, o depoimento dele, a fala dele durante a tribuna ali da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vamos ouvir, então, o deputado Wilker Barreto. Já tem representação no Ministério Público. Nem quase que 90% dos atuais servidores não passou ninguém. Deputado Roberto, não é concurso, é processo seletivo. E processo seletivo, Serafim Correia, a experiência tem que ser levada em conta. Nós estamos falando, presidente, de um hospital que atende, é o Hospital do Sangue. E tem muitas dúvidas e questionamentos que precisam ser aclarados.
Então, o deputado estadual Wilker Barreto fala aí, né, que não é um concurso, mas um processo seletivo. E ele fala que existe incoerência na seleção desse processo e também nos resultados do exame. Essas eliminações causaram dúvidas, então o deputado pediu uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde e também com o Hemoan. Vamos acompanhar ainda a fala dele? O que eu estou pedindo, deputado presidente, senhores e senhoras deputados, é que a Suzan, a SES, o Hemoan, venham a esta casa ou nós iremos até ela. Eu particularmente, deputado Serafim Corrêa, eu gosto que venham aqui, porque aqui é o poder legislativo, nós é que fiscalizamos eles. Então, por isso, senhor presidente, eu peço, mais uma vez, Vossa Excelência pode deferir porque é apenas convite, presidente, não cabe apreciação de plenário, convidando o Hemoan e a SES para que possamos fazer uma reunião ou aqui ou na secretaria, senhor presidente, juntamente com uma comissão e possamos tirar essas dúvidas sobre esse tema. Ouvimos então o pedido aí do deputado Wilker Barreto. Esse pedido foi feito ao presidente da Casa, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, presidente e deputado Roberto Cidade, mas que até o momento ele não respondeu ao deputado Wilker Barreto. Vamos acompanhar se vai haver ou não essa reunião com a Secretaria Estadual de Saúde e também com o Hemoan. Como fala o Carlos Eduardo lá de Brasília, vamos aguardar, não é, Artemisa? Vamos aguardar. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelas informações, Artemisa Gadelha. Carlão. 6h34 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Relatório final da CPI da pandemia do Senado Federal ainda não tem data para ser entregue aos órgãos de controle e fiscalização do Amazonas. O documento já chegou à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Federal. E de acordo com a assessoria do presidente da comissão, senador Omar Aziz, os senadores estão fechando um calendário de entrega por estados. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Oginé Araújo. O documento final da CPI da Covid no Senado está em fase de peregrinação desde a sua aprovação no dia 26 de outubro. O primeiro a receber o relatório foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que determinou a abertura para apurar os indícios apontados pela CPI da Covid contra os 13 citados, com foro privilegiado, entre eles o governador do Amazonas, Wilson Lima. O promotor de justiça no Ministério Público do Amazonas e coordenador do Comitê de Combate à Corrupção no Estado, Wesley Machado, explica que nesse primeiro momento a PGR aprimora as investigações em torno do que foi apresentado pela CPI. A mera instauração de procedimentos para a investigação dos crimes narrados no relatório da CPI do Covid-19, nessa etapa inicial não existe qualquer atuação do Poder Judiciário. A entrega do relatório ao Supremo Tribunal Federal não faz como regra, não autoriza como regra que o Supremo Tribunal Federal possa investigar, porque o papel do Poder Judiciário é, quando provocado, julgar a eventual denúncia, pedido de arquivamento ou autorização para a realização de diligências com restrição de direitos. Então, com isso, nós temos a instauração de procedimentos perante o próprio Ministério Público Federal, perante a Procuradoria-Geral da República, para reunir mais elementos para que ele possa formar a sua convicção. Assim que o documento foi aprovado, o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, um dos autores do pedido para instalar a comissão, informou que o relatório seria entregue às autoridades dos órgãos de controle e fiscalização, inclusive nos estados. O relatório aponta ao todo mais de 70 indiciados, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aponta a ocorrência de mais de 20 crimes, 10 deles cometidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Além disso, o relatório apresenta proposições legislativas para regular a existência de crime contra a humanidade e crime de genocídio no ordenamento jurídico pátrio. O relatório ainda pede a aprovação de um projeto de lei para amparar os órfãos da pandemia. Agora vamos à segunda parte, a entrega dele. Cobrar para que as providências aqui exigidas sejam cumpridas pelas autoridades.
para que nunca mais aconteça. Após o término dos trabalhos, os senadores da CPI discutiram um roteiro de viagens para levar o relatório final a entidades nacionais e internacionais. A entrega do relatório às autoridades de controle e fiscalização do Amazonas, no entanto, ainda não tem data marcada, segundo a assessoria do senador Omar Aziz. Os senadores estão elaborando um calendário com as datas de entrega por estado. O governador do Amazonas, Wilson Lima, é acusado de revogar seu próprio decreto, cedendo a manifestações populares contra as medidas restritivas, defender tratamento precoce com remédios sem eficácia contra o coronavírus e por ter deixado faltar oxigênio hospitalar, mesmo sabendo da possibilidade de desabastecimento, entre outros crimes. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Depois de aproveitar uma folga com o feriado de finados, que foi juntado com o fim de semana e o ponto facultativo na segunda-feira, muitos funcionários públicos retornaram aos serviços nesta quarta-feira. Mas esse não foi o caso da Câmara Municipal de Manaus. Pois é, Carlão, é o seguinte, alguns vereadores aprovaram em uma reunião ordinária na quarta-feira passada, no dia 27, o adiantamento dos trabalhos que deveriam ocorrer hoje. Essa é uma espécie aí de mini-férias, tá? Que começou no dia 28. Vamos entender melhor sobre esse assunto agora na reportagem de Hector Silva. Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus terão 11 dias de folga que passaram a contar a partir da quinta-feira, dia 28. Isso porque, na quarta-feira passada, 27, os parlamentares decidiram fazer uma reunião ordinária compensatória para adiantar os trabalhos de hoje, 3 de novembro, data em que deveria ocorrer uma sessão plenária. Por conta disso, a próxima reunião entre os parlamentares só vai acontecer no dia 8 de novembro. Para autônomos como o Alan Cruz, é uma situação revoltante, já que mesmo no feriado, ele precisou trabalhar. É muita vida fácil desses vereadores, né, meu? Vão ter aí 11 dias de folga, né, para gastarem o nosso dinheiro. É muito dinheiro e eles não fazem nada para o povo. E até quem é funcionário público, como é o caso da professora Grace Santos, se revolta com a situação. Isso é revoltante. Eu não digo nem que os funcionários públicos devam ter 11 dias de folga como eles têm, mas que pelo menos voltem como nós voltamos, né? Já nesta quarta-feira, pelo menos isso. O que chamou a atenção na última sessão é que a reunião compensatória da quarta-feira passada durou apenas 10 minutos e teve a participação de poucos parlamentares. Isso pôde ser visto em imagens divulgadas pela própria Câmara Municipal. A sessão em questão foi presidida pelo vereador Wallace Oliveira e votou apenas o projeto de lei, que trata do auxílio alimentação dos servidores da Casa Legislativa. Em seguida, ela foi encerrada. O presidente da Câmara, vereador Davi Reis, já havia declarado ponto facultativo no dia 1º de novembro, em suposta comemoração ao Dia do Servidor Público. Como no dia 2, terça-feira, foi feriado de finados e a sessão do dia 3, de quarta-feira hoje, foi adiantada através da manobra, os vereadores só voltam ao plenário no dia 8 de novembro, após 11 dias de descanso. As sessões acontecem às segundas, terças e quartas. Dos 41 vereadores da Câmara Municipal de Manaus, até o fechamento desta matéria, somente os vereadores Rodrigo Guedes e Amon Mandel se posicionaram publicamente contra o recesso de 11 dias. Guedes disse ao programa 18 horas que isso sequer foi votado pelo plenário. Eu sequer sabia disso, eu não participo de nenhuma decisão da Câmara Municipal de Manaus e sei dessas informações, por incrível que pareça, da mesma forma que a população e também a imprensa, sei de última hora, sei no dia, né, que é anunciado. Na verdade nem é anunciado, simplesmente a sessão é feita e quando a gente vai ver já foi decretado, né, os pontos facultativos e simplesmente já foi suspenso as sessões dos dias posteriores, de segunda e quarta-feira. Isso não tem debate, isso não é discutido, isso não é votado, isso sequer em grupo de WhatsApp é discutido ou avisado, não tem nenhum tipo de aviso.
aos vereadores, mas logicamente que vereadores da direção da Câmara, né, da mesa diretora, devem saber, né? Sabem, com certeza, mas é uma decisão unilateral da mesa diretora e da presidência. Tentamos entrar em contato por telefone com o presidente da Câmara Municipal, Davi Reis, mas ele não atendeu as nossas ligações. A assessoria de imprensa da Casa Legislativa se pronunciou dizendo que não há folga de 11 dias e que as sessões plenárias ocorrem nas segundas, terças e quartas. Eles finalizam dizendo que a única excepcionalidade foi a sessão desta quarta-feira, que não aconteceu porque os vereadores compensaram com uma sessão extraordinária na última quarta-feira. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, na realidade, essa legislatura da Câmara Municipal de Manaus está sendo aí uma das piores da história. Não tem como, não tem o que questionar, tá? O que a maioria quer é o quê? Aumento das mordomias, prédio novo, regalias. Folgas. Né? Folgas, olha aí. Agora, fiscalizar, que é a função deles, nada. Poucos vereadores se salvam. Essa é a realidade. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria chegou à conclusão de que os aumentos na energia elétrica em 2021 terão impactos drásticos em vários outros setores econômicos. Pois é, de acordo com o estudo, Carrão, por causa do custo extra, 166 mil postos de trabalho deixarão de ser criados em todos os segmentos, não só na indústria. Além disso, o consumo das famílias será 7 bilhões de reais menor. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o economista Marcos Evangelista. Muito boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Obrigada por atender ao nosso convite. Então, explica pra gente esse prejuízo aí em cascata por causa do aumento da energia elétrica. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite. Ouvintes da Rádio Mix. O que acontece, Karine? Veja, tudo é uma esfera que uma coisa leva a outra. No momento que nós estamos com escassez, né, nos nossos rios, e aí é preciso utilizar a energia vindo das termoelétricas, com custo muito mais alto do combustível, com que a conta de energia que chega na casa do nosso ouvinte mais cara. No momento que chega mais cara, ele precisa de deixar de consumir alguma coisa para pagar aquela conta de energia. Já nas fábricas, o que vai acontecer? Como o custo de produção, a maior parte é da energia, o que vai acontecer com esse aumento, esse preço vai ser repassado para o produto dela. Uma vez o produto mais caro, o consumidor que também já está pagando energia não vai poder consumir. Não consumindo, aí fica faltando, não é? Alô? Desastre atrás do outro. Certo. Okay. Olha, na prática, todos os segmentos econômicos serão prejudicados com esse aumento aí, ok? E vai impactar também no PIB deste ano? Já está impactando, né? Você percebe que está tudo mais freado, tudo mais caro, ainda mais com esse aumento projetado para 2022, nós teremos aí realmente uma redução bastante considerável no nosso PIB. A projeção não é boa, né? E quando a gente fala de inflação, é claro que o vilão deste ano é a energia elétrica. Na sua análise, essa tendência segue aí para os próximos anos, não é isso? De uma maneira geral, Karine, nós estamos aí num ambiente inflacionário. Não só energia, combustível, tudo subindo. Você percebe toda vez que você vai fazer sua compra, o poder do seu dinheiro, o poder de compra dele está cada vez menor. Então, enquanto o governo federal não conseguir conter a inflação, né, nós já estamos aí com a Selic já projetando chegar muito próximo dos 10% no final do ano. Enquanto isso não for contido, infelizmente, as notícias vão ser aumento atrás de aumento, infelizmente. Aqui no Amazonas, qual é a sua análise desses números aqui pra gente, aqui, pra nós, na Terra? Veja, nós estamos na Terra do Sol. Eu acredito, Carlos, que a gente precisava de mais investimentos em fontes renováveis. Por exemplo, energia solar, enquanto em outros estados já está despontando com uma opção de energia, ainda estamos patinando, dependendo realmente. Alô? Falhou um pouquinho. O senhor pode repetir a sua resposta? Que a gente tem que lançar mão de uma outra forma de energia, não é isso? Exatamente. Aqui, apesar de nós termos muito sol, incidência de sol, nós não exploramos a energia solar. Enquanto
estados já estão muito na frente, nós ainda estamos começando alguma coisa, algumas mini gerações de energia, mas muito ainda incipiente. Nesse caso, eu acredito que precisava de um investimento maior nessa fonte, uma vez que nós temos aí uma tendência de aumento crescente na energia, uma vez que os nossos não estão dando conta das nossas hidrelétricas. Ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente aqui no 18 Horas. Grande abraço, Maria e Carlos, nossos ouvintes aí da Rádio Mix. Ok. Boa noite, muitíssimo obrigada. Conversamos com o economista Marcos Evangelista. 6 horas e 48 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E em instantes, aqui no 18 Horas, pesquisa feita pela Associação Amazonense dos Municípios revela que 59,2% da população reclama de frequentes racionamentos de luz. É o nosso assunto daqui a pouco. Você está ouvindo 18 Horas. Bem, agora nós vamos conferir aí a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens e chove rápido, tá? Durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 51%, podendo chegar a 90%. Olha, o interior do Amazonas sofre com racionamento e frequente falta de luz elétrica. Pesquisa feita pela Associação Amazonense dos Municípios revela que 59,2% da população reclama do frequente racionamento de luz, Karime. Pois é, a informação foi apresentada hoje no retorno dos trabalhos da CPI da Energia pelo presidente da entidade, Jair Souto, como explica a repórter Odinei Araújo. Assim que recebeu a notificação da CPI da Energia da Assembleia Legislativa do Amazonas, a Associação Amazonense de Municípios fez uma pesquisa no interior do estado sobre a prestação de serviços de abastecimento de luz elétrica fora da capital. Foram ouvidos prefeitos, vereadores, funcionários públicos e comerciantes no período de 25 de outubro a 1º de novembro. De acordo com o levantamento, 59,2% dos ouvidos confirmaram que o racionamento de energia no interior é frequente. Somente 6% dos entrevistados disseram que não tem problema com o racionamento de luz. Sobre blackouts, 44,9% disseram que não tem esse tipo de problema com muita frequência. Já quanto às cobranças indevidas e abusivas, 72,1% tem esse tipo de problema com muita frequência e 1,4% não tem o problema. Quanto à qualidade dos serviços de energia elétrica no interior, a reclamação dos consumidores é muito grande. 69,4% estão insatisfeitos. É o que diz o presidente da Associação dos Municípios do Amazonas, Jair Souto. A maioria deles manifestam insatisfação com os serviços prestados. Os principais problemas apontados foram os apagões, blackouts, racionamentos, atendimento ruim ou insuficiente para a população e preços abusivos. Vale ressaltar que foi detectado um grau de insatisfação na área rural maior do que na área urbana, especialmente em virtude dos problemas de logística. O presidente da Associação dos Municípios pediu ampliação e melhorias no acesso aos locais de negociação da Amazonas Energia no interior do estado. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 51 minutos e o comércio amazonense terá a melhor contratação de temporários desde 2013, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio. E a expectativa é a abertura de mais de 1.200 vagas temporárias para atender o movimento do período de fim de ano. Vamos conferir mais sobre esses números agora na reportagem de Júlia Gomes. O comércio varejista amazonense terá a melhor contratação de trabalhadores temporários para o Natal desde 2013, de acordo com previsão feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para 2021, a expectativa é de 1.216 vagas para atender o movimento sazonal de fim de ano.
número bem acima do que foi contratado no ano passado, quando 766 postos de trabalho foram abertos no estado. Aderson Frota, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, explica que o comércio é o maior empregador do estado e é quem naturalmente gera a maior participação de todos os recursos da própria economia. Nós tivemos no ambiente externo uma série de problemas que se conjugaram para conter a economia. E contendo a economia, é claro, o mercado de trabalho também sofre alguns problemas. Mas nós estamos num processo de retomada. E é possível que até o final do ano o mercado de trabalho no setor de comércio e serviços se expanda a mais de 1.200 postos lá no trabalho. Isso é importante, isso gera naturalmente renda, isso gera qualidade de vida e isso movimenta a economia como um todo. A última vez que o Amazonas teve previsão acima de 1.000 vagas temporárias criadas para o fim de ano foi em 2013, quando a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, estimou a contratação de 1.036 temporários. A partir de então, os números despencaram. Entre os anos de 2014 a 2016, a média de contratação temporária no estado ficou em 740 postos de trabalho, tendo uma leve recuperação a partir de 2017 até 2019, ano antes da pandemia da Covid-19, com a média de 880 vagas abertas por ano no estado. Os segmentos que vão concentrar a maior parte das contratações são hiper e supermercados, com 495 vagas, utilidades domésticas com 231, vestuário com 187 novas vagas para o período e os demais segmentos que juntos somam mais de 303 contratações temporárias. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o presidente da CPI da Amazonas Energia, Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Sinésio Campos, anunciou hoje que vai convidar o presidente da Assembleia de Rondônia, Alex Redano, para apresentar os resultados da CPI da Empresa Energia, aberta em Rondônia para apurar irregularidades na prestação dos serviços de energia. Pois é, para falar mais sobre o assunto, Carlão, vamos começar agora com o deputado Sinésio Campos. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Então, explica pra gente, né? Teve uma CPI lá em Rondônia para investigar os serviços prestados pela empresa lá Energisa, empresa concessionária de energia elétrica. Daí o senhor vai chamar, né, o presidente da comissão lá daquele estado para nossa Assembleia aqui no Amazonas para falar a respeito do trabalho que eles fizeram lá. É isso? Boa noite. Boa noite, Karine, Leão, nosso amigo Carlos Sun. Falando aqui do Rádio Mix, eu fico muito feliz da gente estar mais uma vez no programa 18 horas, que está cobrindo, dando todas as informações sobre a CPI. Antes de falar da vinda do presidente, eu queria falar que amanhã, a partir das 14 horas, estou convocando aqui o vereador Carlos Velho, que falou exatamente de uma ação que ingressou contra a empresa sobre a COSIP, que é um tributo recolhido pela empresa e que deve parte ser utilizado para a iluminação pública e como também outro repasse para as prefeituras. Fato que não está ocorrendo a maioria dos municípios. Então teve o processo que o vereador Luiz Carlos Velho, vereador, ganhou e que ele vem amanhã aqui falar para todos os municípios do Amazonas que estão sendo lesados, ou seja, está tendo apropriação indébita, né, indevida pela empresa. E ao mesmo tempo, você deve ter acompanhado 2 vídeos que viralizaram aí, que foi um fato ocorrido aqui no Parque 10, onde um proprietário de uma padaria, né, e foi inclusive ameaçado, né, ameaçado não, ele foi agredido por um servidor da Amazonas Energia quando estava fazendo operações de medidores, que na verdade é o IPEM que faz isso. E ao mesmo tempo eu creio que você viu também que viralizou outro vídeo onde o cidadão estava chegando em casa e tinha uma escada de mais de 15 metros, né? As pessoas estavam lá em cima da laje da casa do cidadão e que adentrando de forma sem nenhum mandado. Ou seja, ninguém sabe mais se são ladrões que entram na residência ou então se são agentes da Amazonas Energia. Então, esses 2 casos que foram viralizados, eles estarão aqui amanhã falando e inclusive passando esses vídeos
do abuso que está sendo cometido pelos servidores da empresa Amazonas Energia e como também o vereador Luiz Carlos Velho. E também já acertamos que o presidente da comissão, e hoje presidente da Assembleia e era presidente da comissão da CPI no estado de Rondônia, o deputado Alex Redano e o deputado Jair Monte, né, que era o relator da CPI, estarão aqui em Manaus e farão no dia entre 8 e 10 de novembro aqui, estarão encaminhando o relatório da CPI da Energisa, em 2019, né? E o objetivo que eles tinham também era apurar quase as questões levantadas pela comissão aqui no Amazonas, né? Esse depoimento agendado, espero que dê uma contribuição muito grande para todos nós e vamos, na verdade, estamos garimpando essas informações. Agora, ao mesmo tempo que nós estamos ouvindo, como ouvimos hoje, o presidente da Associação dos Municípios, o prefeito de Manaquiri, Jair Souto, né? E que, na verdade, deixa claro que o povo, a população do interior, com pesquisas feitas lá, continua tendo os precalços, o abuso, né? Cobranças indevidas, tarifas elevadas, né? E vamos continuar aqui com uma agenda extremamente grandiosa, né? Dia 10 de novembro, o presidente da Amazonas Geração e Transmissão de Energia da Amazonas GT, do Sistema Eletrobras, o Dr. William Frota, né? Que também já foi presidente da superintendência aqui da Amazonas Energia Eletrobras, quando era público, né? Ele vem aqui falar da CPI e que essa empresa também, ela atua não somente da capital, mas também dos municípios. O momento agora é apurar tudo, não é? Ok. Deputado, muitíssimo obrigado. Um ótimo trabalho para o senhor. Obrigada por ter aceitado o convite para conversar com a gente, esclarecer mais esses pontos importantes a respeito da CPI da Amazonas Energia, dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo na Assembleia. Muitíssimo obrigada, deputado. Uma ótima noite, um bom trabalho. Eu agradeço a cobertura aqui, o programa 18 horas, né, da Rádio Mix, vem dando total cobertura. Então amanhã, como citei, o que ficou viralizado aí do abuso nessas duas casas estarão aqui. Grande abraço, uma boa noite a vocês. Muito obrigada, uma boa noite. Conversamos com o deputado Sinésio Campos, presidente da CPI da Amazonas Energia da Assembleia Legislativa do Amazonas, agora às 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O acórdão da decisão do STJ que tornou réu o governador do Amazonas, Wilson Lima, no caso da compra dos respiradores, foi publicado hoje. O documento mostra que o governador teve amplo apoio de advogados e amplo direito à defesa, e que a defesa tentou praticamente todos os recursos para evitar que ele fosse processado, mas não obteve sucesso. Os ministros da Corte Especial rejeitaram todos os argumentos, entre eles o de que as provas teriam sido obtidas por meios ilícitos e o de cerceamento de defesa. O documento detalha a existência de, abre aspas, elementos indiciários robustos, fecha aspas, contra o Wilson Lima, e diz que há elementos e provas de que o governador exercia o comando da organização criminosa formada para o cometimento de delitos de fraude e dispensa de licitação indevida e peculato. 18 horas. 7:01, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.